Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do seu GameCast Show. Eu sou Vinícius Custódio e nós vamos juntos aqui pelos próximos minutos com uma conversa pra lá de especial. Tem alguma coisa diferente hoje, não tem, Ed? O pessoal tá olhando aqui, tá sentindo o nosso estúdio mais vazio. A galera tá se perguntando, onde está Cezinha, César Moncal, que é o outro apresentador deste programa. Cezinha teve um compromisso de ordem de trabalho e o menino adora um trabalho. Não teve como estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, nosso abraço pro Cezinha, que volta nas nossas próximas edições. Agora, quem não nos abandona são os nossos parceiros, os nossos apoiadores, que nos ajudam a colocar de pé este programa. Então, quero agradecer de saída ao Ed, que está aqui com a gente também, da Grito 33. Você que quer produzir seu podcast, quer fazer o seu trabalho audiovisual, conheça a produtora Grito 33, está aparecendo aí o Instagram. Segue a galera, tá bom? E a gente marca Grito 33 em tudo que é lugar, no nosso Instagram também, @ogamecastshow. Certo, pessoal? Olha, não posso deixar de falar do pessoal do Empório Boulevard, lá de Santo André. Tem 2 lojas no ABC Paulista, só que eles vendem bebidas, vinhos, refrigerantes, sucos, queijos, tem tudo lá, tá bom? Que você gosta e vende pro Brasil inteiro por meio da internet. Agora, se você quiser visitar o local, comer um belo de um risoto, aí é em Santo André, Empório Boulevard. Por último, não menos importante, nosso patrocinador, Bendita Imagem. Assessoria de imprensa, boutique, então você quer colocar sua marca na imprensa, você quer fazer um evento, conheça a galera da Bendita Imagem. No caso da Bendita Imagem, tem QR Code que vai aparecer aí na nossa tela em boa parte da conversa. Tá bom, senhoras e senhores? Recados dados, agradecendo todos os amigos que nos ajudam aí. Vamos juntos para uma conversa para lá de especial. A vinheta vai rodar em 3 segundos. Na sequência, eu anuncio aqui o nosso convidado. 3, 2, 1. Hoje, nós temos o prazer e a honra de receber aqui no GameCast Show Ricardo Lessa, jornalista, escritor, e para mim é uma alegria imensa. Lessa, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, agradeço muito o seu convite, vai ser um prazer enorme conversar com você. O prazer é meu. Lessa, eu queria pedir de saída, a gente vai falar sobre o novo lançamento do Ricardo Lessa, é esse aqui que você está vendo, ó, O Primeiro Golpe do Brasil. Como Dom Pedro I fechou a Constituinte, prolongou o escravismo e agravou a desigualdade entre nós. Então, eu vou começar do jeito mais clichê possível, Lessa. Você autografa pra mim o livro? Pô, um maior prazer, nossa. Mas não vai ter áudio, tá? Tá bom. Lessa, eu queria de saída, antes da gente mergulhar no livro que você fez, que eu tive o prazer de ler, eu tô quase no finalzinho. É uma leitura, assim, além de ser muito importante, uma leitura muito gostosa, muito fácil. O que deu mais trabalho? Porque a leitura é fácil, mas escrever deve dar um trabalhão. O que deu mais trabalho? Escrever o livro ou apresentar o Roda Viva? Olha, apresentar o Roda Viva, eu digo no meu outro livro, que era o Parque de Diversão de Jornalista. Embora todo parque de diversão tenha seu bastidor, né, que nem sempre é assim pacífico, né? Você tem pepinos e tal, ainda mais o Roda Viva, que é a grande vitrine da TV Cultura, onde todos os conselheiros prestam atenção, etc. e tal. Então, Roda Viva foi muito divertido, né? Para mim, assim, foi muito rico, eu aprendi muita coisa, conheci todos os candidatos de 1918, então pudemos entrevistar todos os candidatos, desde a Marina, que foi a primeira, passando pelo Boulos, enfim, todos os candidatos, até o Haddad e o Bolsonaro no final, que foram para o segundo turno. Então, o Bolsonaro não foi no segundo turno, ele foi no primeiro turno, foi o último entrevistado, logo depois do Alckmin, que os dois estavam encabeçando, né, as pesquisas, então nosso critério era Eleição de 2018. 2018, onde houve aquele desfecho que nós não queríamos, enfim, mas foi muito importante dar ao público, né, as informações de quem eram aquelas pessoas, tanto de qualquer pensamento político, Sim.
como também as equipes que foram lá, vice-presidentes, equipe de segurança, equipe de educação. Então, o trabalho da gente como jornalista, que é dar ao público informação, né, sem tentar enfiar a colher, digamos assim, né, deixa o homem falar. Sim. E o público que tome as suas decisões, né, a partir das informações. Então, ninguém pode dizer que não sabia o que viria, porque as entrevistas eram muito 1h30 de entrevista, dá para ver bem quem é o candidato, né? Dá para conhecer bem o perfil. Acho que o público em geral, e é legal a gente dividir essas experiências, como no seu livro que você conta um pouco desses bastidores, né, do Roda Viva, mas para você entrevistar um candidato, uma candidata à presidência da República, é uma burocracia grande, e quando chega ali a pessoa no centro da roda, nos bastidores, tem uma equipe imensa ali por trás, né? Não é algo fácil nem rápido, demanda agenda, e tem, acho que, uma certa pressão da sociedade em querer ver quais serão as perguntas que vão ser feitas ali. E também, acho que, uma pressão do time do candidato, da candidata que vai ali, porque a pessoa nunca vai sozinha, né? Vem uma equipe grande acompanhando, né? Ocupa o estúdio todo, né? Do estúdio acima dos entrevistadores, fica ocupada pelos assessores, assistentes, amigos, etc. E só que quando a gente propôs essa pauta para o ano de 2018, houve uma aceitação dos candidatos muito grande, porque nas eleições anteriores, por algum motivo, não era o Roda Viva não fez essa pauta de chamar todos os candidatos. Então, acho que havia uma coisa represada de ter espaço para falar para a população, né? Então, de cara, a Marina aceitou, foi a primeira a aceitar. Depois o Boulos, a quem eu convidei pessoalmente, né? Só fui ligar, ele, opa, vou tal, não sei o quê. Então, quando abriu a represa, todo mundo quis vir. O Ciro Gomes nos ligou, opa, pode me escalar, é dia tal, não sei o quê. Ele se convidou. Não, ele sabia, já que a gente estava anunciando agora, né? A gente ficava anunciando ao vivo. Esperamos que todos os candidatos se apresentem aqui durante esse ano e tal. Então, a gente meio estimulava, né, que as pessoas fossem lá, né? Então, o Ciro em seguida, depois, enfim. Aí os últimos foram os que estavam liderando em destaque, né, nas pesquisas, que era o Alckmin e o Bolsonaro, né? Que esse sim teve uma certa dificuldade. Ele foi o último a ser entrevistado. Ele demorou a topar ou ele topou? Demorou a topar, quis fazer algumas exigências que não aceitamos, etc. Então, enfim, conseguimos apresentar ao público todos, né, que me deixa muito feliz, né? Muito legal. E o Alckmin, ele estava escalado para ser o último. E ele aceitou ceder o lugar para o Bolsonaro e ir uma semana antes no Roda Viva. Ele foi gentil nesse sentido. Gentilmente foi cedeu o lugar dele, que seria o último, ia fechar. Que, enfim, havia uma expectativa. Marqueteiros políticos dizem que o último acaba ficando mais ali a memória do sim. eleitor. Não sei o quanto isso existe realmente de efeito prático, mas em geral o pessoal gosta de ser o último, né? Sim, mas ele cedeu o lugar dele sem grandes problemas. Legal, foi gentil mesmo. Os assessores dele, ele tinha uma boa equipe de jornalistas, inclusive os jornalistas que eram assessores do Alckmin não aceitaram que houve algumas tentativas de interferência. Vamos botar uns amiguinhos aqui no meio dos entrevistadores. Os jornalistas não aceitaram. Então, depois a gente veio saber, né? Porque a gente também já conhece, né, bastante gente. Então, isso chega ao nosso ouvido. E eles não aceitaram. E a bancada foi estritamente profissional. E as perguntas totalmente profissionais também. Muito semelhantes ao que a entrevista que ele tinha dado na Folha. Legal. De São Paulo. Então, não foi nada chapa branca, que era que a gente não queria que fosse, né? E você vê, né, conversas de alto nível. Agora,
a TV Cultura acho que ficou marcado, não por culpa da TV Cultura, quer dizer, você vai fazer o quê, né? Mas um debate agora para a eleição municipal da cidade de São Paulo foi durante o debate da TV Cultura que teve a cadeirada do Datena, no Pablo Marçal. Uhum. Então a gente está falando aqui, né, de níveis diferentes, né, de conversas. Agora, para a gente chegar nessas conversas democráticas, ou na qual, né, nas eleições em que o eleitor pode escolher o seu candidato, o Brasil passou por um longo processo. E aí a gente começa a mergulhar no seu livro, porque a gente fala a respeito, o início desse processo, né? Você olha para o ano de 1823. O que me chama a atenção, Lessa, de saída, porque quando eu comecei a ler o seu livro, eu me lembrei da escola. E na escola a gente falava muito sobre o ano de 1822, porque tem a independência do Brasil nesse ano, que a gente vai falar um pouco sobre essa tal independência do Brasil. Então você olha para o ano pós, o ano mais debatido, mais comentado nas escolas, que é o tal do 7 de setembro de 1822. Por que você escolheu escrever partindo do ano de 1823? É o ano que, para mim, marca mais a história do Brasil do que 22. Né? Depois de 7 de setembro de 1822, se você for ver o que aconteceu na história, não aconteceu muita coisa, né? Teve a coroação de Dom Pedro lá em dezembro, outubro, né? Que é o aniversário dele, 12 de outubro. E aí o que aconteceu em 1823 foi um golpe, né, militar, todos os historiadores reconhecem isso, não dão a devida importância, talvez, mas Dom Pedro organizou, junto com os comandantes portugueses das Forças Armadas de então, cercar a Constituinte e fechar a Constituinte. Então, era a primeira iniciativa, vamos dizer, institucional do Brasil de fazer uma Constituição própria, né, independente da portuguesa, e isso foram convocados representantes de diversas províncias do país, estavam lá reunidos, eram 60 mais ou menos, e Pedro I, despoticamente, mandou fechar, prendeu os 6 deputados que eram mais vocais assim, contra a monarquia absolutista, né, que era José Bonifácio, os irmãos Antônio Carlos, Martim Francisco, mais outros aliados, né, que estavam lá e eram muito, vocalizavam muito essa questão da Constituição, que é um passo fundamental na história dos países do mundo. Todas as monarquias que existem hoje, fora do Oriente Médio, são constitucionalistas. Então, a Constituição vem em primeiro lugar, o Parlamento, o Congresso vem em primeiro lugar, e o rei manda, mas não governa. Então, esse é o princípio que vigora e é um avanço que veio junto com a luta pela República. Quando você fala o rei manda, mas não governa, aqui no Brasil a gente tem aquela frase Rainha da Inglaterra. Vem daí? É um princípio, né, que veio lá da Inglaterra. A Inglaterra foi a primeira a fazer a Magna Carta e o parlamento não foi um golpe como foi na França, né, que houve a queda da Bastilha, houve uma revolução e tal. Na Inglaterra a coisa foi muito mais gradual. Né? Então, teve também uma guerra sangrenta, né, que teve, enfim, não vamos pela história da Inglaterra, mas, enfim, também houve, mas o parlamento gradualmente foi podando os poderes da realeza. Que na teoria era algo que ia acontecer aqui no Brasil depois da independência em 1822. Isso. Com essa tentativa, foi uma tentativa ou de fato, para quem ainda não leu o livro, Dom Pedro primeiro ele consegue ser bem sucedido e ele faz esse golpe e a Constituição não sai do papel, a primeira tentativa de ter uma Constituição aqui no nosso país? Teve o Dom Pedro, quando em 7 de setembro, né, ele estava sendo mentorado, digamos assim, por José Bonifácio. E José Bonifácio tinha 60 anos, Dom Pedro tinha 20 e poucos. Então, quem tinha um projeto para o país era o José Bonifácio. Né? E Dom Pedro, com 20 e poucos anos, ouvia o José Bonifácio, né, que era
garantiu a ele a adesão da província de São Paulo aos projetos de separação de Portugal. Era um cara importante que Dom Pedro considerava bastante, e só que isso foi se deteriorando. Que José Bonifácio se dava muito bem com a princesa Leopoldina, e eles, os dois, falavam alemão e o Pedro ficava por fora, né? Porque a Leopoldina porque era austríaca, e José Bonifácio porque tinha estudado na Alemanha. Então, o Pedro não se sentia muito confortável, e tanto Leopoldina quanto José Bonifácio tinham uma ideia clara de Brasil, né? Do que eles queriam de país, né? O Brasil que estava se formando, né? O Brasil que eram portos, na verdade, né? Então, que não se falava muito, às vezes demorava meses para ir de um porto para o outro, né? Um pernambucano, certamente 90% dos pernambucanos não sabiam quem eram os paulistas ou quem eram Né? os fluminenses, os cariocas e tal, porque ficava lá, né? E era assim, né? Então, o Zé Bonifácio, ele tinha um projeto de Brasil, né? E o Antônio Carlos, que era irmão dele, foi o grande cara que projetou a nova Constituição brasileira. E a família deles mais ou menos dominava Dom Pedro, né? Dom Pedro era um garoto, né? E o Zé Bonifácio, ele e a Leopoldina tinham mais clareza das ideias iluministas, do constitucionalismo europeu, de onde eles vinham, né? O Dom Pedro não sabia muita coisa, né? Ele tinha sido largado aqui pelo pai, né? Dom João, que foi obrigado a voltar para Portugal. E então ele estava meio ali, tinha um movimento para se separar de Portugal, porque Portugal já era independente do Brasil. Ela só explorava o Brasil economicamente, Sim. mas alguns portugueses diziam que, na verdade, a independência era de Portugal, do Brasil, né? Portugal queria ser independente do Brasil. Tinha uma dependência econômica da matriz aqui com o país que era explorado. Que Portugal não tinha a força econômica que tem o Brasil até hoje, né? Sim. E sempre explorou, né? Desde o ouro, depois do açúcar, né? Que era um produto de grande circulação comercial no mundo e tal, café depois. Então, Portugal se beneficiava dessa história, ficava com uma espécie de dízimo, né? E, enfim, mas quem produzia, né? Portugal produzia o quê? Azeitona e vinho, né? Agora, Lessa, você já sabia de tudo isso quando resolveu escrever o livro? Ou tudo isso que você está me contando também foram descobertas suas? Porque quando a gente olha as referências do livro, e também, não só no final, mas no começo da publicação, você conta um pouco das pesquisas, você tem alguns agradecimentos, você menciona ali algumas pessoas, pesquisadores que te ajudaram a construir esse material. Então você já sabia, pela bagagem de vida, por estudos, disso que você está me contando, ou também foram descobertas para você ao longo do processo para escrever o material? Foram descobertas que foram acrescentando suspeitas, né? Eu já tinha suspeitas e questionamentos de algumas leituras, de alguns professores que eu tive, muito bacanas e tal, como Manuel Maurício, que é uma referência no Rio de Janeiro, foi um cara caçado, e, enfim, era um grande professor de história. E depois com o Evaldo Cabral, que eu entrevistei para o Valor, ele tem um livro, né, chamado Outra Independência, que fala da luta de Pernambuco, né, que tentou fazer um regime republicano, tentou ser independente do Brasil, foi massacrado. Né, a Frei Caneca foi o grande ícone, né, desse massacre, né, que eles tentaram enforcar em praça pública e acabaram fuzilando. Foi um massacre mesmo. Ele era um cara que tinha jornais na época, era um cara importante até hoje como jornalista e como
incendiário mesmo, como publicista da ideia da República, e foi a coroa não perdoou esse levante, né, de Pernambuco e cercou, matou um jornalista que era também republicano, que foi talvez a primeira vítima bem antes do Herzog, né? Mas que foi lutar ao lado do Frei Caneca, foi João Soares Lisboa, que era um republicano no Rio de Janeiro, um dos caras que pressionaram para que acontecesse a Constituinte, né? E esse é um passo importante na história do país, que, a meu ver, é muito relegado a segundo plano. A gente tem livros, vários, né, que assim dedicam, sei lá, 800 páginas à história do Brasil e meia página da Constituinte. Sabe? Então, toda essa inquietação, eu fui encontrar depois bases, né, na história, e uma delas está na epígrafe do livro, que é de um cara que foi um grande educador, que é o Barão Homem de Melo, que foi metade do século. Ele fala que nenhum período na história do Brasil tem sido tão desfigurado, tão desapiedadamente caluniado quanto da Constituinte de 1810. Eu não conhecia essa citação. E eu não conhecia esse cara, que foi um cara importante para a história de São Paulo, né? A família Homem de Melo deu Zusa, nosso queridíssimo Zusa Homem de Melo, cara que mais conhecia jazz, né? E música, talvez, no Brasil. E é um cara importante, assim, foi um educador, foi um cara crítico, formador, sabe, de gente, de história, de escolas, sabe, de criação de instituições, né? Então esse, por exemplo, eu encontrei fazendo o livro. Não tinha esse suporte, mas só me confirmou alguma coisa que eu já pensava, que toda a propaganda que é feita em torno de 1822 é intencional, né? A monarquia quer passar essa imagem heróica de que foi limpinha, foi bacana, foi muito benévola para o Brasil. O que eu vejo é que não foi. Tanto que o resultado temos aí hoje. A gente vai falar bastante sobre isso, né? De novo, lendo o seu livro, até pela forma como você começa o livro, você cita a sua escola no Rio de Janeiro. Eu me lembrei muito da minha escola em Santo André, no ABC Paulista, quando alguns professores falavam assim, olha, né, o Brasil fez uma independência sem guerra, sem mortes. E eu me lembro de ver isso e falar, nossa, como a nossa independência foi assim, pô, a gente foi bem nisso aí, hein? Fiquei com a sensação, falei assim, pô, fomos bem nessa independência. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos pro nosso segundo jogo já. O primeiro era o Quebrando o Gelo, né? O nosso convidado pediu água, aliás, a sua água já acabou, vou pegar mais aqui pra você, tá, Ricardo? O nosso segundo jogo é o jogo das palavras. Então, o pessoal tá vendo agora, né? O Cezinha, que não está aqui, mas fez a edição, ele colocou 10 palavras que eu separei. São todas palavras que estão relacionadas à nossa conversa. E eu vou te pedir para falar 3 números, de 1 a 10. E aí, nos próximos 10 minutos, tomara que você cite essas palavras durante a sua resposta. Então, de 1 a 10, fala, por gentileza, Lessa, 3 números. 1, 5 e 10. 1, 5 e 10. Bom, dessas três palavras, 2 nós já falamos. Tomara que a gente fale de novo sobre elas nos próximos 10 minutos. A galera que está assistindo já está vendo sinalizada quais são as 3 palavras que o Lessa vai ter que... Eu gostaria que o Lessa respondesse aqui no nosso game. Ô Lessa, tava falando sobre essa independência, né? Essa ideia que ensinam na escola de que a independência do Brasil, ela foi um processo sem guerra, foi um processo, como você falou aqui, limpinho e tal. Isso, na realidade, não aconteceu? Não. Não é nem perto disso, né? Nem perto. A independência, a monarquia, né, centralizada no Rio de Janeiro, né, a coroa, digamos assim, e a família, e aqueles todos nobres, né, que vieram de Portugal em 1808, não voltaram todos para Portugal, né?
Então ficou no Rio de Janeiro um quisto, né, monárquico, que, num certo momento, ficou muito mais confortável no Brasil escravocrata, né? Pegaram essa sopa, né? Que é você ter um empregado, um ser humano que não era nem empregado, né? Era uma peça considerada não humano, né? Era Um produto, considerado né? um produto, que era aquela história de um serviço gratuito, né? Serviço que a pessoa era dona, né? Era dona daquela peça que eles chamavam. O escravo era uma peça, Peça. né? Então, todo aquele monte, né, de pseudo-nobres, ou monarquistas ou aristocratas, né, que se centralizaram no Rio de Janeiro, eles, eles se impuseram ao resto do Brasil, né? A burocracia e a dominação militar, né, se impôs ao Brasil, aos outros portos que constituíram, que eram os grandes focos, né, de riqueza do Brasil, e que era onde se cobrava receita para o Império, né, era basicamente, né, nas exportações. Ali era mais fácil, né, e é dali que vinha o dinheiro, né? Então, o Rio de Janeiro, que era o maior centro de comércio de africanos do mundo. Você fala isso no livro. Eu falo no livro, e o período onde esse comércio esteve mais agitado e deu mais dinheiro para os traficantes de escravos e tal, foi o período de Pedro I, não à toa, né? No ano de 1829, portanto, Pedro ainda ficaria 2 anos aqui. Ele sai em 31, Ele né? sai em 31, mas foi o ano de maior comércio de africanos no porto do Rio de Janeiro. Entraram quase 100 mil africanos pelo porto do Rio de Janeiro, quando a cidade tinha 150 mil pessoas. Iam para o interior, né? Na época ainda não era o café, que era o grande produto de exportação, era o açúcar e a cachaça. Então os africanos eram conduzidos para o interior, Vale do Paraíba, por exemplo, e outras capitais, né? Eles saíam daqui, eram revendidos, né? Quando não morriam no caminho, né? Havia, vamos dizer, 15% de mortandade, né? Da África até o Brasil, em torno disso, segundo os cálculos dos historiadores. 15 a 10% das cargas que eles chamavam dos navios ficava no Atlântico, né? Então era realmente, e os que chegavam em péssimo estado, né? Imagina, demoravam 2, 3 meses num porão, mal alimentados e presos, etc. Né? Chegavam, e eles eram presos, né, sequestrados da África, né, trazidos à força, né, pelo Brasil. Então, na África também tinham mortes, porque ninguém vem de graça, né? Ninguém vem assim, oba, né, Foi uma opção, não tem uma opção. opção, exatamente. É um troço que o cara é aprisionado no meio do caminho, uns reagem, são mortos, são espancados, etc. A maioria de homens jovens, que eles preferiam, né, que era a carga de maior valor, né? Então, eles traziam esse comércio, que é a cicatriz, né, da nossa história, e isso tudo em frente aos olhos dos monarcas e da nobreza. Então, os portos, né, de desembarque dos africanos eram na cara do palácio, sabe? Teve uma época, não, logo depois de 1810, 12, que eles transferiram o desembarque dos africanos para o Cais do Valongo, porque antes ele era feito exatamente em frente É, ao Paço Imperial.
Exatamente em frente. Então eles passaram por Valon, que é, vamos dizer, uns 3 quilômetros ali. Mas, enfim, era o mesmo horror. As pessoas... e além disso, o Pelourinho, que era o lugar de tortura, né, e de punição, né, dos escravizados, era em frente ao Teatro Imperial. Exatamente em frente. Então, a monarquia, ela não pode dizer que não tem nada a ver com isso. Não pode dizer que a gente, às vezes, na escola, diz, não, Dom Pedro não gostava, Dom Pedro II também, ele era um liberal, ele não gostava, assim, do escravismo, né? Ele pensava até em abolir. Olha, a monarquia durou no Brasil até 1889. Em 1888, houve a tal da Lei Áurea, quando o escravismo já era quase minoritário no país, né? Quando já várias leis estavam em vigor para restringir o tráfico e para restringir também a mão de obra escrava. Então, isso tudo, né, não tem nada a ver com a monarquia. Né? É só aquele pessoal branquinho, limpinho, que vai lá, cheio de condecoração, tal, nós somos bacanas, nós trouxemos muitas coisas legais para o Brasil. Peraí. O Brasil, no final do século, dos 1800 até 1900, né? 1819 teve a República, mas você pode botar até 1900, o Brasil estava na pior escala de renda per capita, menor escala de alfabetização na América Latina. Nossos vizinhos que tiveram eles dizem, né? Teve muita confusão ali na América Latina e tal, não sei o que lá, os nossos vizinhos. Eles estavam muito melhor que a gente. Na República, na Venezuela, no Chile, na Argentina, no Uruguai, e até países pequenos que você olha assim, putz, se você pegar o índice de desenvolvimento humano de um país como o Paraguai, né, que você acha, Paraguai é aquele país pequenininho e tal, muitas vezes é mais alto que o Brasil, até hoje. Né? Hoje o índice de desenvolvimento humano no Brasil, né, que leva em consideração renda, saúde, educação, é um índice que tem mais sentido. O IDH, né? O IDH. Que também a gente ouve bastante na escola. Ouve bastante. Mas diz mais o que é a população, o estado, o bem-estar da população do que o PIB, né? O PIB da Holanda, né, pode ser menor que o do Brasil, mas olha o bem-estar na Holanda, no Brasil. O que é melhor? Porque melhor tem o IDH bom do que o PIB bom. Porque um país grande como o nosso, né, você pode produzir bastante riqueza. Agora, não significa... deixa eu até te passar outra água. Oba, tá obrigado. Aqui, não significa necessariamente que essa riqueza ela é suficientemente boa para todo mundo desse grande país. Quando você tem um país pequeno, você pode produzir menos. Então, seu PIB pode ser menor, mas a condição que essas pessoas vivem nesse país menor, ela pode ser melhor, né? Porque essa riqueza, apesar de ter um número monetário mais acanhado, ela é mais bem dividida ali naquele país. Então, por isso você tem um IDH um pouco maior. É nisso que você estava falando, né? Exatamente isso. Bom, já estamos aqui na reta quase final da nossa conversa, nos últimos 15 minutos. Conversa boa, passa rápido. Tô tendo o prazer de conversar com o Ricardo Lessa há 30 minutos já. E das 3 palavras, Lessa, você falou 2. Que a número 1 aqui era independência. A gente falou no começo. A número 5 era Brasil. E a número 10, que a gente não falou, mas a gente vai tratar agora sobre esse assunto, era política. Porque, até politicamente, eu queria entender como que o Dom Pedro I conseguiu sustentar essa questão da monarquia no Brasil. Porque, assim, se fosse um filme, eu acho que muitos filmes iam terminar contando a história até 1822. Falou assim, bom... Muitos livros terminam. Termina aqui. Então parece que você termina com um final feliz. O que acontece depois da independência teoricamente estabelecida? O seu livro ele começa nesse dia seguinte, que é 1823.
pelo que você falou, e também pela leitura que eu tive do livro, tô chegando na reta final, Dom Pedro I, ele não era politicamente a pessoa mais hábil do nosso país. Mas, no fim das contas, ele me parece que teve um certo sucesso nessa tentativa de, a despeito de uma independência proclamada, instaurar na prática a monarquia. Como que ele conseguiu fazer isso sendo politicamente inábil? Uhum. Os reis, né, naquela época, os monarcas, eles tinham gabinetes, né, que mandavam muito, né, enquanto os monarcas passeavam pelo mundo e tal, tiravam fotografia, etc e tal, como é mais ou menos ainda hoje, Uhum. né? Mas quem decide é o Congresso. Então, o Brasil tinha já uma economia forte, né? Uma burocracia forte, né? Que já vinha de Portugal, um conjunto de leis, etc e tal, que andava sozinho, né? Então, tinham políticos, tinha caras que conduziam a política independente de Pedro ou não, né? Como é hoje nas monarquias constitucionalistas, né? Que é um pouco contradição em termos, né? Porque Uhum. monarquia quer dizer de um só, É. monarquia. Constituição pressupõe que um povo É uma monarquia. não é? É uma contradição, mas É. enfim, é onde o monarca se sujeita à Constituição, né? Uhum. Então, a tua pergunta, para não fugir. A pergunta era como Do que o Dom sucesso Pedro de Dom Pedro, conseguiu tá certo. estabelecer a ideia dele, É. sendo que politicamente ele não era a pessoa mais É. inteligente possível. E mesmo se fosse, né, importa mais a prática do que era o governo, né, como o governo era gerido e fazia coisas, do que se ele era inteligente ou não. É porque a Né? independência ela foi proclamada, Sim. mas as rédeas do país, elas seguiram com a monarquia. Então o ritmo para de fato a monarquia ter menos protagonismo e que a Constituição tivesse ali um holofote cada vez maior, quem ia ditar esse ritmo era o próprio imperador, era o próprio rei, Dom Pedro. Mas ele, o que aconteceu logo que ele fechou a Constituinte, ele mandou o José Bonifácio, o famoso patriarca da independência, só que o patriarca da independência foi exilado na França por 6 anos. Então ele mandou, o primeiro banido do país não foi aqueles lá da presos políticos recentes, não, foi o José Bonifácio, primeiro banido junto com a família, junto com os irmãos. Eles foram proibidos de voltar para o Brasil. Eles foram banidos do Brasil. Por Dom Pedro I. Por Pedro I. Então, o ato de violência de fechar a Constituinte se seguiu o banimento, né, da família Andrada e Silva, né, que foram para a Europa, mandados para a Europa, e os seus aliados, né, que eram mais 3. Eram os 3 da família José Bonifácio, que eram Antônio Carlos e Martim Francisco, são nomes de rua aqui em São Paulo. Sim. Né? E os outros 3, um era o Montezuma, que adotou esse nome em homenagem aos povos originários. O nome dele, o sobrenome era Brandão, mas ele trocou para virar G. Montezuma, em homenagem aos povos originários. Não sabia. Era Acaiaba G. Montezuma, que ele adotou esse nome, era um baiano, deputado, depois voltou ao Brasil, fez milhões de coisas, mas para Dom Pedro I, ele era um subversivo, então ele foi banido. Né? E o que aconteceu em seguida é que Dom Pedro se cercou de portugueses aliados, como Chalaça, como Godinho, que era barbeiro do pai dele. Ele fez um gabinete, um triunvirato, que ficou mandando no país até ele ir embora, até 31, que era um verdadeiro gabinete do ódio. E era extremamente corrupto e tirava milhões de... eles faziam muitas licitações, né? Porque eles viviam... A monarquia em si não produzia nada, certo? Sim. Não produzia. Então, eles precisavam ser sustentados por alguém, né?
E esse alguém quem era? Era o escravista, né? Era o cara que ou produzia açúcar com a mão de obra escrava, ou era o traficante de africano. Esses eram os grandes ricos da época, tanto que compraram o primeira palácio até hoje, o palácio lá de Palácio da Quinta Boa Vista, que foi comprado por um escravista, um grande... Esses caras eram os caras do dinheiro da época, e eram os caras que sustentavam a monarquia. E sustentaram até 1889. Né? Era o pessoal do Vale do Paraíba, era o pessoal do comerciante de açúcar e de álcool, depois o pessoal de Campos também, que teve uma grande produção de açúcar. Esse pessoal sustentou Dom Pedro, e esse pessoal que cercou Pedro I, que virou nobre, e que virou, sabe, aquele pessoal que fica em torno ali do governo, tendo benesses, ganhando os fornecimentos, mantendo a monarquia, que era um bando de gente que não fazia nada, não produzia nada, Sim. né? E eles aliados, como José Bonifácio não estava mais, quem virou mentora de Dom Pedro foi a Domitila, né? A Domitila, que era a amante quase oficial, era amante oficial mesmo, porque ganhou título, virou marquesa, tá? Então ela ficava, e a Leopoldina cada vez mais ficava restrita dentro do palácio, quase uma prisão domiciliar dentro do palácio, né? Ela tinha também um corpo de militares austríacos que vieram da Áustria com ela, então ela ficava restrita numas alas lá do palácio. Pedro proibia até ela de sair muito, que ela gostava de andar, ela cavalgava muito com o Zé Bonifácio, os dois iam para o campo ver as coisas da natureza tropical, fantástico, essas descobertas, né? Mas depois que o Zé Bonifácio foi banido, ela ficou uma prisioneira de Pedro I, né? E a função dela era parir, né? Então ela teve 7, 8 gravidezes, sei lá, sendo que a última consta que ela teve consta que ela foi espancada, né, por Dom Pedro. Mas, enfim, tudo isso já se perdeu nas brumas da história, ninguém vai saber exatamente o que aconteceu. O fato é que Leopoldina morreu com 29 anos. Isso não é idade para ninguém morrer, certo? Sim. Nem mesmo naquela época em que as pessoas morriam mais cedo do que hoje. Mesmo é muito jovem, época, inclusive, para aquela época. Exatamente. E as cartas dela eram assim: tô muito triste, eu tô isolada, sabe? As cartas para a irmã, porque eram censuradas também as cartas dela, né? Só passava as cartas que Pedro lia, ou alguém que Pedro mandava ler, o Chalaça, que eram os compadres dele lá, lesse, né? Então, as cartas que sobraram falam um pouco desse período, né, que ela ficou quase prisioneira, né, de Pedro I, e era uma pessoa esclarecida, uma pessoa e tal, virou parideira, ficou triste, teve depressão, etc. E tal. Imagina, né? Uma pessoa que ficou restrita e tendo que aturar a amante, né? Pedro impunha a amante, impunha a filha da amante, que também ganhou títulos de nobreza, e impunha a família de Domitila. Porque quando Pedro trouxe Domitila de São Paulo, ele trouxe com a família inteira, inclusive com o marido. Então, e Pedro tem filhos não só com Domitila, com a irmã de Domitila. As duas viraram adversárias, claro, sabe? Porque uma queria mais que a outra, aquele negócio. Pedro enchia Domitila de joias, ele era muito conhecido por ser muito avaro, né? Muito pão duro. Mas a Domitila lhe dava tudo. E Domitila virou uma espécie de despachante de interesses escusos ou não escusos. Mas quem precisava chegar a Dom Pedro... Ia pelo caminho da Domitila. Ia no escritório ali ao lado, pagava tanto, né? Pagava um X
de percentagem se a influência dela desse certo, e geralmente dava, e pagava também para o mordomo da Domitila. Tinha um caminho já do Caixa 2, né? Começou cedo. Começou cedo a coisa. E o resto do país, Bahia, Pernambuco, Pará, eles não queriam submeter essa corte, né? Então falam muito, eles queriam ficar ligados a Portugal. Espera aí, eles não queriam se submeter àquela corte. E de Portugal, nesse período, vinha a influência liberal, né? Porque Portugal mandou embora o inglês lá, que tomava conta de Portugal, em 1820, e Portugal teve cortes, que eram parlamentos, né? No Porto, em Lisboa, que tentou fazer uma Constituição liberal também. Mas não conseguiu, ficou um troço tumultuado e acabou que Dom João retomou o poder lá. Então ficou uma monarquia até o século XX em Portugal e deixou esse país aí que... Olha, mas é muita história pra gente conhecer o dia seguinte, pós proclamação da independência da República, né? Você que por acaso chegou ao vídeo agora, e você volta um pouquinho aí o vídeo, você vai entender o que a gente tá chamando aqui de independência do Brasil. Em 1822, a gente tá falando desse livro que tá aqui. O meu foi assinado pelo Lessa, O Primeiro Golpe do Brasil. Ô, Lessa, obrigado, viu? Posso levar pra casa. Tá aqui, ó, para agora eu terminar aqui os últimos capítulos, tá? Que conta como foi a história do nosso país a partir de 1823 e o trabalho que Dom Pedro I fez para que nenhuma constituição, na verdade, vigorasse, né? E a despeito da independência proclamada, a monarquia seguiu imperando aqui nas nossas terras, e um pouco dessa história você tem aqui, ou muita dessa história você tem aqui nessas páginas. A gente tá na reta final da conversa e tem um quadro que se chama Dó, Ré, Mi, Fá. Eu comentei com você da música. Eu tava aqui no celular justamente separando no YouTube uma canção que é do Francisco Manuel da Silva. Talvez você que está aí do outro lado da tela não conheça por nome, mas certamente uma das suas composições, não é essa que a gente vai ouvir, é o hino nacional. Então ele é o autor do hino do nosso país. Então grava esse nome, Francisco Manuel da Silva. Uma das suas composições é essa daqui que a gente vai acompanhar agora. Pronto. Tem um trechinho, senão também o YouTube nos pega no direito autoral. Mas quem tá cantando aqui é o coro da Escola de Música da UFMG, então a Universidade Federal lá de Minas Gerais. A publicação foi colocada no YouTube em julho de 2023. O gancho da música é só para perguntar, essa música ela tá ali na década de 1830. A cultura no nosso país, ela sempre foi ela estava do outro lado da balança. Então, quando teve a ditadura militar, por exemplo, você tinha ali muitos artistas, né, por meio da sua arte, das suas músicas, assim, contrapondo tudo o que acontecia no país. Nesta época aqui, em que você teve, né, como você cita no livro, esse golpe de Dom Pedro I, qual era o papel da cultura nesse cenário? Porque quando a gente vê esse tipo de composição, não me parece que é uma composição que está ali questionando, até porque isso não seria publicado, isso não seria divulgado. Mas qual que era o papel da cultura nesse momento? Já era algo comentado? Nos estudos que você fez, tem algum registro nesse sentido? O que você pode falar para a nossa audiência sobre isso, Lessa? O curioso dessa composição do Francisco Manuel da Silva é que, se você ouvir uma composição de Liszt chamada Dom Sancho, né, que vem a ser também um nome conhecido em Portugal, foi um dos reis, né, de Portugal, você vai ver muitas semelhanças do hino nacional com essa composição do Liszt, Dom Sancho, né, que, enfim... Não sabia disso. Não, tem... qualquer pessoa com curiosidade do YouTube pode procurar
Como que é? Posso pesquisar aqui agora? Pode Dom Sancho de Liszt, que tem muitos trechos que a gente vai reconhecer como trechos do nosso hino nacional. Olha. Né? Então, a cultura era palaciana, né? Em certa parte da cultura, né? Que era... o nosso país tinha uma desigualdade como pior do que a de hoje, naturalmente, que tinham donos de escravos e tinham escravizados e tinham uma população intermediária, pobre, né, de portugueses que vinham para o Brasil e filhos de escravos que tinham obtido a alforria e etc. e tal. Mas, de fato, como você, quando for pesquisar o Brasil dos anos 1800, era quem era o escravizado e quem era dono de escravo. Era isso. Isso era o grosso, vamos dizer, da população. Você não tinha uma população... assim, como que você ia usar a cultura, a música, a composição para falar sobre o seu dia a dia? Isso vem depois no nosso país. Vem depois. Você tinha uma cultura dos africanos, que era a cultura das senzalas, que vinham, né, das tradições africanas, das religiões africanas, de diversas regiões diferentes, que um cuidado que o escravista tinha era não permitir escravizados da mesma região. Então, os próprios escravizados, às vezes, não conseguiam se comunicar entre si. Porque eram de regiões Porque diferentes eram de regiões diferentes da África, às vezes até de etnias adversárias, né, que vinham de lugares diferentes. Então, um dos cuidados que havia entre os escravizadores era não permitir essa comunicação entre os escravizados. Então, quando havia essa comunicação, no caso do Rio de Janeiro, que era um centro, né, negreiro, de tráfico negreiro, que era um lugar onde havia um convívio urbano, digamos assim, de vários escravizados que trabalhavam para os seus senhores, por exemplo. Tinham os escravizados que eram chamados negros de aluguel, né? Então, eles vendiam coisas na rua, né? Como a gente via nas ilustrações do Debré, Rugendas, etc. Tinha uma população grande no Rio de Janeiro, não só os que transportavam coisas, né? Mas os que vendiam também coisas e depois prestavam contas para os seus donos, né? E, eventualmente, conseguiam até juntar dinheiro para comprar a alforria, né? E era um comércio urbano que existia no Rio de Janeiro, existia na Bahia, né? Também onde havia um grande número de escravizados, também eles eram utilizados para isso, para ganhar dinheiro para os seus donos, né? Então, ali existia uma gama enorme de pessoas que acabavam se conhecendo. Eu vim de tal região, eu também vim de tal região. Pessoas acabaram também fazendo, se comunicando, e fazendo relações e produzindo cultura, né? A cultura africana que existia nos porões, nas senzalas, nos cantos, né, da cidade. No Rio de Janeiro fala-se muito da pequena África, né, que era onde se reuniam os escravizados, alguns alforriados, outros não, né, e que produziam cultura, produziam, né, reproduziam até toda a cultura que trouxeram da África, né? E me parece que a cultura do nosso país, hoje que a gente entende por ser uma cultura brasileira, no filme, na música, tal, ela vem dessa origem, né? Sem dúvida. Porque a música que a gente ouviu aqui, do Francisco Manuel da Silva, quando eu fui pesquisar sobre ele, ele é um representante do romantismo. Então, o romantismo é um movimento da Europa, não é um movimento... Passa longe de ser um movimento nosso aqui. É uma reprodução do que existia lá, foi o que a gente ouviu. A nossa cultura, ela surge
desse movimento que você conta aqui agora pra nós. Pra gente encerrar a conversa, eu não fazia ideia dessa história do hino, mas eu encontrei aqui o que eu acho que é a referência que você comentou, Léo. Dom Sancho. Dom Sancho. De Olha só. Liszt. Será que é isso aqui, ó? Ah. Vai mais adiante que você vai ver. Enquanto... Deixa eu adiantar um pouquinho. Deixa eu adiantar mais um pouquinho. Tem muitas faixas que lembram. Eu vou ouvir inteiro depois. Vai ouvir, eu vou você ouvir pode, inteiro, porque pode tem botar 7 minutos. Sim, você pode botar uns trechinhos que são muito idênticos. Muito parecidos. Eu vou fazer isso. Ou Ficar a Pátria Livre ou Morrer pelo Brasil. Tem o trecho é igual? Igual, exatamente igual. Olha, Lessa, eu quero agradecer muito pela conversa. Eu espero que você tenha gostado de estar aqui com a gente hoje. Adorei. Do formato da nossa conversa, com essas pequenas interações que você chamou aqui nos bastidores. São gatilhos, né? Pra gente fazer a conversa acontecer. Parabéns pelo livro, muito importante material histórico, que eu recomendo pra todo mundo que conheça. Pra quem quiser comprar o livro, Lessa, qual que é o melhor caminho? É entrar no site da editora, é te procurar nas redes sociais, já está... nas livrarias, como que faz? Sim, Livraria da Vila, Livraria da Travessa, aqui que em São são Paulo. As redes mais onde está mais disponível, mas eu creio que outras livrarias também tenham, e nas plataformas, né, eletrônicas aí de compra de livros, né, Amazon, Tá tudo lá. etc e tal, tá tudo lá. Olha, editora Máquina de Livros, mas parabéns. Aliás, você que escolheu a capa dessa forma? Não, foi a nossa designer. Ficou muito bonito. Ficou legal. Ficou muito bonito. Lessa, parabéns pelo trabalho, boa sorte na divulgação do material. Obrigado. É muito, muito rico mesmo em contexto, e eu reforço, assim, não pensa que é uma leitura, é chata, isso... Meu, é uma leitura leve e tal. Todo o trabalho de escrever ficou com Lessa. A gente só vai ler e é uma leitura muito rápida, mas muito boa mesmo. Parabéns, viu, Lessa? Obrigado, foi um maior prazer conversar com você e com todos os ouvintes aí que nos acompanham. O prazer foi nosso. Bom, conversa de altíssimo nível, senhoras e senhores. Quero agradecer a você que está aqui nos acompanhando durante esses quase 50 minutos. Foi mais ou menos isso, 50 minutos de conversa. Obrigado também, mais uma vez, aos nossos apoiadores, Grito 33, Empório Boulevard, Bendita Imagem. Vamos juntos nessa. Daqui a pouco tem uma outra conversa aqui para você, outros temas, enfim. Você se inscreve aqui no nosso canal, você deixa o seu like, você ajuda a gente a fazer o projeto, a tirar o projeto do papel cada dia mais. Tá bom? Até a próxima semana. Um grande abraço. Tchau!